Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago o filme A Colheita do Mal, lançado em 2007. Aqui vemos uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos ser afligida por diversas pragas bíblicas. Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço para que você deixe o seu like, também se inscreva e ative o sininho. Além disso, agora você pode se tornar membro do canal e também me siga nas redes sociais, é só pesquisar Alenart que você me acha. É isso, recado dado, vamos pro vídeo. Catherine é uma pesquisadora que dedica sua vida a desbancar fenômenos ditos inexplicáveis. Logo no começo do filme, vemos ela numa empreitada para provar que um milagre que ocorria na província de Concepción, no Chile, era na verdade algo que poderia ser explicado com a ciência. E ela consegue de fato provar que o que estava acontecendo ali não era um milagre. Descobrimos que as motivações de Catherine em buscar desbancar os milagres ou qualquer fenômeno religioso é porque ela é a famosa ateia todinho. Para ser justa, a mulher tem as razões dela, nós vemos isso ao longo do filme, ainda assim ela é o arquétipo do personagem que se mostra uma pessoa extremamente cética por causa da sua desilusão com a religião e não por uma simples incapacidade de acreditar que existe uma entidade superior. Já vimos isso milhares de vezes, mas qual foi essa desilusão? Catherine um dia foi uma mulher crente que inclusive embarcou em uma missão humanitária junto de seu marido, sua filha e um amigo, o padre Jacob. Eles foram para um lugar onde vivia uma tribo e lá, após períodos difíceis, o líder da tribo, em uma espécie de ritual, sacrificou a filha de Catherine e o marido dela, esperando que assim as dificuldades pela qual seu povo estava passando cessassem. E depois dessa experiência traumática, Catherine se afastou da religião, pois para ela parecia absurdo que um Deus bondoso pudesse permitir esse tipo de tragédia. Agora, indo para o presente, vamos falar do mistério que permeia o filme todo. Um dia, um sujeito chamado Doug procura Catherine e o assistente dela, chamado Ben, para pedir a ajuda de ambos. Isso porque na pequena cidade onde vivia Doug ocorreu um evento inexplicável. A água de um rio se tornou vermelha como sangue. Mas isso não era tudo. Os cidadãos culpavam uma garotinha pelos estranhos acontecimentos que estavam rolando ali. Inclusive, o irmão da garota morreu nesse rio vermelho. A protagonista se sente imediatamente tocada pela história da garota, inclusive por se lembrar de sua filha e tudo mais, e diante disso ela decide investigar o que estava acontecendo na pequena cidade chamada Heaven. O povo da cidade é aquele típico povo do sul dos Estados Unidos, pessoas simples e extremamente supersticiosas. Catherine, com seu ceticismo, esperava esclarecer que tudo ali, como tudo que havia investigado até então, era produto de um fenômeno natural. Quando finalmente chega ao rio, os pesquisadores se deparam com uma cena bem impactante. As águas estavam de fato tomadas por um vermelho berrante que se estendia ao longo de todo o corpo fluvial. Os dois pesquisadores pegam amostras daquela água e logo em seguida, ao sair sozinha para investigar o lugar, Catherine acaba sendo surpreendida por Lauren, a garotinha que havia perdido o irmão naquele rio e que os outros habitantes da cidade acreditavam ser a responsável por toda essa tragédia. No fim das contas, a protagonista não consegue de fato conversar com a menina, já que ela corre pela floresta. De todo modo, Catherine teve uma estranha visão quando foi tocada pela garota. Na visão, ela viu o rio se tornando vermelho, como se a Lauren fosse a responsável por isso. Uma coisa importante de se mencionar é que a família inteira de Lauren era mal vista pelos habitantes da cidade, porque a mãe da menina era a mãe solteira. O marido dela simplesmente sumiu no mundo. Numa cidade extremamente conservadora e pequena, aquilo não era muito bem visto. E através disso surgia todo tipo de boatos maldosos a respeito de Lauren e de sua família. E então, eis que de repente começa a chover sapos do céu. Ben, o assistente de Catherine, era bem religioso e logo ele cria uma hipótese para o que estava acontecendo. Para ele, a água vermelha e os sapos caindo do céu era uma clara referência às 10 pragas bíblicas citadas no Velho Testamento. As 10 pragas, segundo a Bíblia, foram uma série de eventos sobrenaturais que acometeram o Egito Antigo, lançados por Deus que queria mostrar ao faraó que ele deveria libertar o povo hebreu que era mantido escravo ali naquela terra. Quem intermediou a libertação do povo hebreu foi Moisés, que era um servo de Deus. Enfim, vocês conhecem a história. Catherine não acreditava que fosse algo sobrenatural, evidentemente.
Ela acredita que seja um micro-organismo que tenha provocado a mudança na coloração da água e também a morte dos peixes e sapos daquele rio. De todo modo, as amostras da água tinham sido enviadas para o laboratório. Quando chegassem os resultados, saberiam com certeza o que estava acontecendo. Ben e Catherine ficam na casa de Doug durante a estadia deles na cidade. E lá, mais um fenômeno estranho acontece. Quando estavam fazendo um churras, eis que a comida é tomada por moscas e larvas. Isso também faz referência às pragas citadas no Velho Testamento. A terceira praga diz respeito à invasão de mosquitos no Egito e a quarta praga está relacionada à invasão de moscas. Após isso tudo, não demora até receberem uma ligação em que era informado outro estranho evento que ocorreu perto dali, dessa vez em uma fazenda. Os três vão até o local e logo de cara são recepcionados por uma vaca sinistra que tenta matar todo mundo. Eles são salvos pelo proprietário das terras que atira no animal. Em seguida vemos o que se passou ali. Toda a criação de animal tinha adoecido, exatamente como aconteceu na quinta praga do Velho Testamento. Com tudo isso, o Ben fala, é óbvio que essa parada é de ordem sobrenatural. Mas não tem jeito, cara, a Catherine, hiper mega cética, apenas diz, deve haver uma explicação racional para tudo isso. Quem sabe uma ilusão de ótica ou aquele cogumelo que eu pus no meu chá. As coisas vão piorando, e isso deixa os habitantes da cidade mais e mais impacientes. E eles começam a pensar em utilizar métodos questionáveis. A famosa caça às bruxas, mais ou menos isso, né? Porque assim, se a garota Lauren e sua mãe são o problema por trás de tudo, basta eliminá-las e pronto, problema resolvido. Agora, é claro que se fosse um engano, poderiam estar cometendo uma grande injustiça. Não que eles ligassem muito, né? Uma noite a luz acaba e então Catherine vai até o quintal e lá encontra Doug. Os dois conversam e parece rolar um clima entre eles. Em seguida, os dois se pegam loucamente. Opa, não, aparentemente isso foi só um sonho. Aqui acontece uma enorme sequência de sonhos. A Catherine vê a Lauren e também é confrontada com seu terrível passado. Mas tudo dentro do sonho, ou talvez tivesse um fundo de verdade, porque alguns elementos que ela viu enquanto estava dormindo parecia segui-la no mundo real. Ben fez alguns testes nas células das vacas que haviam adoecido e nada parecia indicar que tinha algo de errado com elas, o que era muito estranho. Enquanto isso, Catherine foi sozinha até a casa da mãe de Lauren. O lugar estava uma completa bagunça. A menina Lauren aparece ali e mais uma vez sonho e realidade parecem se misturar, porque embora a protagonista veja a menina em frente a ela, sempre quando a Catherine interage com a garota surgem estranhas visões e após isso Lauren some. Ali naquela casa, a pesquisadora também encontra a mãe de Lauren. E a mulher não parecia gostar de sua filha, ela agia como se a menina fosse a essência do mal. Inclusive, quando fala com Catherine, a mãe de Lauren expressa seu desejo de que sua filha seja morta. Lauren aparece de repente e ataca sua mãe pelas costas. Catherine tenta acalmar a situação, mas a dona de casa pede para que a pesquisadora simplesmente vá embora dali. Enquanto isso, na cidade, Doug e Ben presenciam outros fenômenos que também são idênticos às pragas descritas na Bíblia. E quando os três, Catherine, Doug e Ben, se encontram novamente, todos se dirigem ao necrotério. Lá o legista havia feito uma autópsia no garoto chamado Brody McConnell, que era o irmão da Lauren, que morreu naquele rio vermelho. O estado do corpo dele era inexplicável, porque Brody tinha morrido há 3 dias, mas o estado de decomposição do corpo parecia indicar que o garoto morreu há 3 anos ou algo assim. Além disso, é encontrado uma marca no corpo de Brody, a mesma marca que a Catherine viu na casa da mãe da Lauren e em outros lugares. Diante de tudo isso, a pesquisadora supõe que existe um culto na cidade que esteja por trás do assassinato de Brody. De todo modo, ela ainda não estava convencida que o que estava rolando era uma parada sobrenatural. Porém, quando chegam os resultados das amostras enviadas para o laboratório, fica difícil ela se manter cética. Isso porque os testes apontam que as amostras colhidas no rio eram sangue. Sim, havia sangue por toda a extensão do rio, o que parecia impossível. Ben, assim como Doug, estava convencido de que era algo sobrenatural de fato. E não somente eles, como a cidade toda pensava o mesmo, e os habitantes estavam dispostos a tomar uma atitude. Um grupo de pessoas se dirige à casa da Lauren com o objetivo de dar um fim na garota. Afinal, para eles, aquela menina era uma serva do diabo. Catherine então finalmente descobre o que estava por trás de tudo isso. A marca que ela viu na casa de Lauren era de um culto satânico.
O culto sacrificava os segundos filhos para agradar Satã, deixando apenas os primogênitos livres para procriar. Mas o que as pragas tinham a ver com tudo isso? Aparentemente era um jeito do demônio proteger sua escolhida, a Lauren, e evitar que qualquer um a destruísse. O culto da cidade queria permitir que Lauren crescesse e se tornasse a representante do mal. Sendo assim, Catherine tinha uma missão, a de destruir os planos desse culto. E tem mais, dentre tudo que ela descobriu, algo muito importante é o seguinte: havia uma profecia de que um anjo seria enviado para impedir que o mal prosperasse. Este anjo poderia ser uma pessoa, que no caso, poderia ser Catherine. Se fosse isso mesmo, o culto não teria poder nenhum contra ela. Era uma decisão difícil a se tomar, porque se isso não fosse o que estava aparentando, Catherine, junto dos outros habitantes da cidade, poderia acabar matando uma inocente. Por outro lado, se Lauren fosse o ser maligno que aparentava, não impedi-la poderia significar o fim do mundo. A pesquisadora corre até a casa de Lauren. Quando chega lá, ela novamente encontra a mãe da menina. A mulher tira a própria vida na frente de Catherine, e não muito tempo depois aparecem os habitantes da cidade com sua sede por justiça. Quando Catherine sai lá fora, ela vê uma profusão de gafanhotos atacarem os habitantes da cidade e eliminá-los num instante. Os gafanhotos eram a 8ª praga, ou seja, havia apenas mais 2, o que significa que o tempo está acabando. Tanto Doug quanto Ben já estavam no lugar, então eles tiveram que fugir do ataque dos insetos. Doug pouco depois ligou para Catherine. Ele tinha achado o local onde o culto sacrificava os segundos filhos. No lugar havia uma imensidão de corpos de crianças, mas após achar isso, Ben é atacado e morto por alguém. Catherine, quando encontra o corpo de seu amigo, pensa que Lauren tenha sido a responsável pela morte dele. Em seguida aparece Doug, e a pesquisadora diz a ele que sabe como acabar com isso. Catherine estava decidida a matar Lauren. A noite cai em trevas, simbolizando a 9ª praga. E quando Catherine finalmente acha a garota e estava prestes a dar um fim nela, ela percebe que fazer isso seria um erro. Lauren não era a criatura maligna que aparentava. Ela era, na verdade, o anjo enviado por Deus para destruir o culto satânico da cidade. O culto do qual Doug fazia parte. Pois é, o Doug esse tempo todo era alguém do mal. Inclusive foi ele que matou Ben. E o objetivo dele era manipular Catherine para que ela matasse Lauren, pois ela era a única capaz de fazer isso. Sim, porque os membros do culto não eram capazes de matar a menina. Tanto é que o irmão dela, o Brody, que também era parte da seita, quando tentou matar a irmã, não só não conseguiu fazer isso, como também acabou morrendo. E morreu de uma forma horrível, aliás. O culto matava os segundos filhos, portanto, todos que eram parte da seita eram primogênitos. E eles estavam ferrados por causa disso, afinal, a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Mas como a Catherine descobriu o que estava rolando, ela não iria fazer mal a Lauren. Porque se a Lauren morresse, a última praga não aconteceria e aí o culto, a seita, estaria livre para poder dar continuidade aos seus planos maquiavélicos. Só que como a Catherine descobriu o que estava rolando e decidiu não fazer nenhum tipo de mal a Lauren, agora a última praga iria acontecer. E aí é fogo para todo lado matando os malucos da seita. Outra coisa importante, as pragas foram enviadas por Deus para justamente proteger Lauren do culto. Então no final das contas a garota era do bem e os habitantes da cidade, os que faziam parte do culto, que eram do mal. Com a 10ª praga, todos os primogênitos são mortos e assim Catherine e Lauren podem ir embora em paz. Só que no fim, descobrimos que tem mais um problema. Lauren, utilizando sua sensibilidade apurada, percebe que Catherine estava grávida. Isso não parecia fazer sentido, porém, é aí que descobrimos que aquele sonho que Catherine teve antes não foi algo criado por sua cabeça. O maldito Doug abusou dela naquela noite que eu mencionei antes e a engravidou. Acontece que esse bebê era uma maldição do culto, porque o culto era formado por primogênitos, lembra? Porém a profecia dizia que iria surgir um segundo filho dentro da seita, e este iria renascer com os olhos de Satã. Assim o bebê que Catherine esperava seria essa criatura. Até porque, vale ressaltar que este era o segundo filho da Catherine, porque a filha que ela teve morreu. Bom, e aí o filme acaba. Este longa foi lançado em 2007, então eu acho difícil que tenha uma sequência. A Colheita do Mal tem uma história bem interessante até, mas o grande problema é que o roteiro é muito formulaico e cheio de clichês, e também é um projeto com pouquíssima inspiração, que para criar cenas de susto apela para o óbvio. Mas é isso, este foi A Colheita do Mal. Me digam o que acham desse filme. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!